Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa Jovens Ressemidos, pela graça de Deus. Estamos aqui. E os irmãos já viram o nosso tema, né? Nós gostaríamos de falar sobre o grande monstro, um terremoto avassalador que vai atingir a Terra. E vamos discorrer um pouco sobre isso. E essa expressão, o grande monstro, não foi tirada da minha cabeça. O profeta disse isso. E nós vamos entender o que é esse grande monstro, esse terremoto avassalador. Nós vamos começar lendo uma escritura que está em Salmos capítulo 90, que diz assim: Quem conhece o poder da sua ira? Segundo és tremendo, assim é seu furor. Esse terremoto que nós estamos falando aqui é um terremoto que ele começa o sexto selo. É o terremoto da abertura do sexto selo. E aí nós gostaríamos de ler aqui Apocalipse capítulo 6, verso 12, que diz assim: Havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. Agora nós vamos no parágrafo que o nosso profeta diz aqui sobre esse grande monstro, né? O grande monstro, esse terremoto. Vamos lá, na mensagem Escolhendo uma Noiva, pregada em Los Angeles, no dia 29 de abril de 65, no parágrafo 6, o profeta diz assim: Aquele grande monstro que se encontra lá em cima, que estremeceu lá no Alasca faz alguns dias, ergueu a cauda novamente essa manhã nas imediações de Washington. Ele poderia vir nesta direção facilmente. O profeta está falando então de um grande monstro que apareceu nas imediações de Washington, aliás, que estremeceu no Alasca, e apareceu nas imediações de Washington e poderia descer para onde ele estava facilmente. Onde o irmão Breno estava? Em Los Angeles. Então ele está falando que começou no Alasca, desceu para Washington e poderia descer em Los Angeles. Esse grande monstro que o irmão Breno então está falando, e mais tarde nós vamos ver aquela citação que nós conhecemos do profeta falando sobre o terremoto. Dentro dessa mesma mensagem, Escolhendo uma Noiva, ele vai dizer, mas ele começa falando de um monstro. E esse monstro que ele está se referindo é o terremoto no Alasca. Houve um terremoto no Alasca em 1964, no dia 27 de março, numa sexta-feira santa, um dos maiores terremotos já registrados na história, que foi em Anchorage, no Alasca. Tremor de 9,2 graus. E nós sabemos que o irmão Brana estava muito ligado desse terremoto que aconteceu no Alasca, porque os irmãos lembram daqueles 3 estrondos. Nós vamos ler aqui o irmão Brana falando sobre isso, sobre esses 3 estrondos, e como que o irmão Brana estava ligado a esse grande monstro que ele está falando lá no Alasca. Na mensagem hoje tem se cumprido essa escritura no parágrafo 96, o Brana diz assim: No ano passado, estando no mesmo lugar, o irmão Yudi e eu estávamos subindo a serra, e ele estava um pouco triste porque sua esposa estava enferma. O Espírito Santo me disse: recolha uma pedrinha e atire-a ao ar. Quando cair sobre a terra, diga: assim diz o Senhor, o juízo cairá sobre a terra. Diga a ele que verá a mão de Deus numas quantas horas. Eu disse isso ao irmão Yudi, o qual está conosco hoje, e no dia seguinte o Senhor desceu num torvelinho, na presença de uns 15 irmãos que estavam ali, e cortou a copa das árvores por todo o redor da serra e até cortou as pedras do lado da serra. E com 3 estrondos disse: juízo está em rumo à costa ocidental. Em 2 dias, o Alasca por pouco se afundou sob a superfície, e desde esse tempo tem havido tremores do juízo de Deus contra essa cortina espiritual. Tudo ao longo dessa costa ocidental deste país, há uma cortina de ferro, uma cortina de bambu e uma cortina de pecado. Aí lá na mensagem Envergonhados deles, o irmão Brana também vai falar, no parágrafo 34, ele diz assim: ele diz, certo dia, com o irmão Yudi, quando ele saiu dali, nós fomos ao mesmo lugar, jogando uma pedra para cima, ela desceu. Ele disse: dentro de um dia e uma noite você, eu esqueci exatamente como foram as palavras, tu verás a glória de Deus. E no dia seguinte um redemoinho desceu dos céus e nós conhecemos a história do que aconteceu. Quando isso subiu, eles perguntaram o que era isto. Eu disse: isto falou 3 palavras, em 3 grandes estrondos. Os homens simplesmente ouviram os estrondos. Eu compreendi o que isto disse. E disse: julgamento atingindo a costa oeste. 2 dias após aquilo, o Alasca quase afundou. Tem havido trovões por ali, terremotos, tudo. Simplesmente veja-os.
Cada dia terremotos simplesmente sacudindo por todas as partes. Aí o profeta está falando 3 estrondos. Julgamento atingindo a costa oeste. 3 estrondos. Na mensagem Qual é a atração sobre a montanha, o profeta vai dizer também sobre isso. Ele fala assim no parágrafo 143. Ele fala assim: eu fui para o oeste sobre aquele mesmo monte, passando com Benques e Ud por lá. Disse, jogando uma pedra para cima, disse ao Senhor Ud, assim diz o Senhor, você verá a glória de Deus. No dia seguinte, lá de pé, um redemoinho desceu e sacudiu as montanhas, pedras cortaram a copa das árvores fora, cerca de 9 ou 10 metros acima da minha cabeça. Fez 3 grandes estrondos e os irmãos vieram correndo. Lá estava cerca de 15 homens de pé, pregadores e tudo mais. O que foi isto? Ele disse, o que foi isto? Eu disse, o julgamento está atingindo a costa oeste. Mais ou menos 2 dias após aquilo, o terremoto quase afundou o Alasca. O que é esta luz lá em cima no Monte Pôr do Sol, na floresta coronada do Arizona? O que é essa coisa estranha que aconteceu lá em cima, que as pessoas estavam dirigindo do leste para o oeste, apanharam as pedras que estavam jogadas por lá, onde isso atingiu, e cada uma delas, cada pedra tinha 3 pontas nela. O que isto havia cortado? Os 3 são 1. Eles estão colocados em mesas, com peso para papéis, através de toda a nação. O que é essa coisa estranha sobre o Monte Pôr do Sol, na floresta coronada? O profeta está falando que algo foi tão sobrenatural, 3 estrondos, julgamento atingindo costa oeste, e as pedras que foram, quando aquele redemoinho bateu na copa das árvores na montanha, as pedras que voaram, que saíram cortadas, foi no formato de um triângulo, e as pessoas vieram de várias partes do país para pegar aquelas pedras para colocar como peso de papel. Olha só, uma coisa tremenda tinha acontecido ali, mas as pessoas apenas acharam aquilo lá. Nossa, que coisa bonita, vamos pegar para colocar como peso de papel. Mas Deus tinha descido ali para pronunciar julgamento, e as pessoas nem se importavam, né? Então, esse é o grande monstro que o profeta está dizendo, e o profeta está ligado a esse grande monstro, esse terremoto. O profeta está muito ligado, porque foi ele que jogou a pedrinha, veio aquele redemoinho batendo na copa das árvores, 2 dias depois o Alasca quase afundou num terremoto de 9,2 graus. E aí na mesma mensagem, em 1965, né, que o irmão Branham começa a falar sobre esse terremoto. Ele fala de Washington, né, não está falando da capital Washington, porque se você pegar o Alasca, onde aconteceu o terremoto, para Washington, é uma distância que não tem nada a ver. Mas é um Washington que é um pouco abaixo ali do Alasca, onde aconteceu o terremoto, em Puget Sound, né, que tem uma cidade ali, um estado, na verdade, chamado Washington, abaixo do Alasca. Nós vamos colocar a imagem aí para os irmãos verem daqui a pouco, para os irmãos verem essas 3 regiões que estão conectadas. Vocês vão ver que o irmão Branham, ele não estava jogando palavras ao ar, mas as 3 regiões são conectadas e tem a ciência comprovando isso nesse século. No tempo do profeta, eles não entendiam o que o profeta estava dizendo, mas nesse tempo, nós temos a ciência comprovando isso. Mas vamos lá, o irmão Branham, depois ele falar do grande monstro que apareceu nas imediações que apareceu no Alasca, depois nas imediações de Washington, ele fala, isso pode descer para cá rapidamente. Lá no parágrafo 85, ele diz assim, ó, essa é uma advertência solene. Nós não sabemos a hora, e você não sabe a hora quando essa cidade um dia estará no fundo deste oceano. Ó Cafarnaum, disse Jesus, tu que te exaltas até o céu, ao inferno, serás baixada. Pois se as grandes obras que têm sido feitas em ti houvessem sido feitas em Sodoma e Gomorra, elas existiriam até hoje. E Sodoma e Gomorra jazem no fundo do mar morto, e Cafarnaum está no fundo do mar. Tu, cidade que alega ser a cidade dos anjos, que tens exaltado a ti mesmo até o céu, e envia toda imundícia da moda e coisas, que até mesmo os países estrangeiros vêm aqui para apanhar nossa imundícia e as enviam para lá, com suas finas igrejas e torres e assim por diante, da forma que fazem. Recordem, um dia tu estarás no fundo deste mar. Está tudo minado sob ti agora. A ira de Deus está em erupção, bem embaixo de ti. Por mais quanto tempo ele manterá esse banco de areia pendurado assim? Quando isso escorregará diretamente 1 milha de profundidade para dentro do mar Salton. Isso será pior do que o último dia de Pompeia. Arrependa-te, Los Angeles. Arrependa o restante de vocês e voltem para Deus. A hora da sua ira está sobre a terra. Fujam enquanto há tempo para fugir e voltem para Cristo. A profecia do profeta que nós conhecemos. E observa, lá na mensagem Envergonhados dele, parágrafo 37, o profeta diz assim,
Enquanto estava ali, algo me atingiu e eu fiquei sem saber de nada por cerca de 30 minutos. O profeta está falando da mensagem, escolhendo uma noiva. Ele está falando que algo aconteceu que ele não soube que ele falou durante 30 minutos. Houve uma profecia. A primeira coisa que eu me lembro, irmão Mosley e Billy, eu estava andando pela rua e isto diz: Tu, Cafarnaum, que chamas a ti mesmo pelo nome de anjos. Isto é Los Angeles, cidade dos anjos. Vem? Os anjos, que são exaltados no céu, serão trazidos para o inferno, pois se as obras poderosas fossem feitas em Sodoma como foram feitas em vós, estariam até este dia. E tudo isso foi inconsciente para mim. Vem? Então o profeta está dizendo aqui que ele estava na mensagem escolhendo uma noiva pregando, e ele ficou inconsciente por 30 minutos e quando essa profecia saiu sobre Los Angeles. Vamos então falar do monstro. Esse monstro. O irmão Brana está falando então, Alasca, lá no parágrafo 6 ele fala do Alasca, de Washington e Los Angeles. Vamos ler aqui novamente o parágrafo, apenas para nós situarmos aqui no que nós estamos falando, para os irmãos lembrarem. Escolhendo uma noiva, parágrafo 6, ele fala assim: aquele grande monstro que se encontra lá em cima, que estremeceu lá no Alasca faz alguns dias, ergueu a cauda novamente essa manhã nas imediações de Washington. Ele poderia vir nessa direção facilmente. 3 regiões aí, então, como o Brano está falando, que o monstro atinge: o Alasca, Washington, Los Angeles. Vamos então dar uma olhada aí a respeito dessas 3 regiões que o profeta citou na mensagem escolhendo uma noiva. Vamos lá. Eu vou colocar aí um mapa para os irmãos que eu editei aqui e fiz, apenas para os irmãos entenderem. O Brano está citando aí sobre 3 regiões, o Alasca, Washington e Los Angeles. E há 3 falhas geológicas que elas estão conectadas entre elas segundo a ciência. A ciência não sabia disso no tempo do profeta. Isso foi ser descoberto no século 21. Olha a imagem aí. Falha das Aleutas, lá em cima. Você está vendo ali 5 vulcões. É a Falha das Aleutas, ali que aconteceu o primeiro terremoto no Alasca. Depois tem a Falha de Cascadia, que é onde aconteceu o terremoto nas imediações de Washington, que o profeta diz. E o profeta diz: isso poderia descer para cá rapidamente. Que é aquela Falha de San Andreas, que fica atrás de Los Angeles. Essa falha que os irmãos estão vendo de San Andreas, ela fica atrás de Los Angeles. Você está vendo que elas são conectadas e é uma linha preta que começa lá em cima, na Falha das Aleutas, que ali é o Alasca, desce para a Falha de Cascadia, dentro do mar, que é ali perto do Canadá, perto da divisa do Canadá com os Estados Unidos. É ali que o profeta disse que era Washington, e desce para a Falha de San Andreas. Por isso que o profeta está dizendo que isso é um monstro. Isso é um monstro. Pode voltar aqui para mim, o irmão Brano, então está dizendo aí, é um monstro porque são 3 falhas que elas estão conectadas entre si. Ela começou lá no Alasca, ela desceu para Washington e o profeta diz que ela vai terminar em San Andreas. A ciência diz que a Falha de San Andreas está acumulando tanta energia que eles nunca viram na história. E quando liberar essa energia que está na Falha de San Andreas, vai acontecer o maior terremoto da história. Tem um artigo de 2019, publicado em 19 de dezembro de 2019, que vai falar da Falha de Cascadia, né, que é na costa de Washington, como disse o profeta. Veja o que esse artigo diz, está na revista Newsweek. Diz assim, ó: de acordo com o governo canadense, houve 13 megaterremotos na zona de subducção nos últimos 6.000 anos. Alguns tiveram uma proximidade de 200 anos entre si, enquanto outros tiveram um afastamento de 800 anos entre si. O último foi há 300 anos. Terremotos em Cascadia podem desencadear terremotos no extremo norte de San Andreas. Isso aconteceu pelo menos 8 vezes em um período de 2.800 anos. Esta evidência forçou-nos a concluir, como fizemos anteriormente, que essas 2 grandes falhas estão interagindo. Olha o que a ciência está dizendo aí. Essa falha de Cascades e San Andreas estão interagindo, desencadeando reações uma na outra, em curtos espaços de tempo. A evidência aponta claramente para Cascadia primeiro, então pouco tempo depois a San Andreas entra em ação. Aí o artigo chega na seguinte conclusão: significa que o dano quase incalculável que ocorrerá devido ao próximo terremoto em uma das 2 falhas poderia incluir ambas,
o evento que pode acontecer na falha de Cascadia ou na falha de San Andreas, qualquer evento vai atingir as duas. Ou seja, Los Angeles está no meio das duas falhas. Se essas duas falhas entrar, né, as suas atividades começarem, isso vai trazer um afundamento completo da cidade de Los Angeles para o fundo do mar. De tanta pressão. Isso a ciência está dizendo aqui. Aí para a pessoa que talvez acha que o irmão Brana falou aquilo, passou quantos anos, tem passado quanto, e não se cumpre, a ciência vem e comprova o que o profeta tinha já dito em 1965. Esse monstro, que o profeta então está dizendo que poderia chegar aonde ele estava rapidamente, esse monstro qualquer hora vai chegar. Então, o irmão Brana diz, esse grande monstro, ele poderia vir para cá rapidamente. A ciência não sabia disso. Você vê que o nosso profeta, meu irmão, ele estava mais à frente do que o cientista da sua época. Olha só quando que a revista foi publicar isso, em 2019, o nosso profeta já estava à frente do seu tempo. Em 1965 ele já havia profetizado isso. Na mensagem Envergonhados dele, no parágrafo 40, o profeta diz assim, então profetizando, Los Angeles estará no fundo do mar, e eu voltei para casa e fui para a África. Enquanto eu estava na África, eles tiveram terremotos e cientistas, vocês viram isso? Isso deu no rádio que uma daquelas grandes, boas casas ruíram em Los Angeles, e um motel e assim por diante. Agora, desde aquele terremoto, 2 ou 3 polegadas, fenda que teve na Terra. Começou no Alasca, foi até as Ilhas Aleutas. Olha o que nós estamos falando, na região aí que o profeta estava dizendo mais uma vez, as 3. Essas Ilhas Aleutas é as imediações de Washington que nós falamos ali, né? Começou no Alasca, foi até as Ilhas Aleutas, saiu a cerca de 150 ou 200 milhas no mar, chegou até San Diego, tomou a Califórnia ou Los Angeles, saiu outra vez bem abaixo da parte norte da Califórnia ali. Um pequeno lugar chamado San José, bem ali embaixo. E esse cientista estava falando, estando em uma entrevista, assistindo a televisão, ele disse, debaixo disto há simplesmente lavas agitando. Ele disse, debaixo disso há simplesmente lavas agitando. E ele disse isso é, um grande pedaço cairá. E disse, e isto. E este homem, cientista, entrevistando esse chefe cientista, ele disse, bem, aquilo poderia então tudo afundar? Ele disse, poderia, aquilo vai. Disse, bem, naturalmente pode ser provavelmente daqui a muitos anos. Ele disse, pode ser daqui a 5 minutos, ou pode ser daqui a 5 anos. Ele simplesmente adicionou 5 anos, mas tão certo o quanto estava ali de pé sob a inspiração, colocou o julgamento na costa oeste, então seguiu isso até aqui em cima com o afundamento de Los Angeles. Ela sucumbirá. Isso é certo. Isso acontecerá. Quando? Eu não sei. Olha o que o profeta está falando então. Ele fala que começou o julgamento na costa oeste e veio descendo. É o monstro. O que é esse monstro aí? A falha. Essas falhas que vão descendo, que estão conectadas com essas placas tectônicas que vão descendo, que começam no Alasca e desce até ali, em Los Angeles. Nosso profeta, muito à frente do seu tempo. Mensagem Quem Dizer Ser Este, parágrafo 47, o profeta diz assim, encontramo-nos neste Natal, todavia, quase do mesmo modo que eles estavam no primeiro Natal. O mundo está a ponto de cair em pedaços, como preguei uma vez. Em algum lugar, uma mensagem de Natal, o mundo está caindo aos pedaços. E o mundo novamente está a ponto de cair aos pedaços. Olhem os terremotos aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus afundará esse lugar. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e aqueles lugares sujos lá, que o Deus Todo-Poderoso os afundará. Eles irão para baixo do mar. E é tanto pecado, vejam vocês, é o limite. Esse então é o terremoto da ressurreição. É o terremoto que finda a dispensação dos gentios para iniciar a dispensação dos judeus. Então esse é o nosso programa a respeito do grande monstro. Eu espero que te ajudou. Se você tiver alguma pergunta, pode nos mandar nos contatos que estão abaixo. Estaremos respondendo sua pergunta ou então nos comentários. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.